Olá, apresento para vocês agora a palestra WebMap com UMap e OpenStreetMap. Meu nome é Raquel Desidério Souto, eu sou presidenta do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, o IVIT.org. Também sou pós-doutoranda junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, o PPGG-UFRJ. Aqui é o conteúdo da apresentação, alguns conceitos iniciais, algumas características do OpenStreetMap e, finalmente, falar sobre o WebMapping, a definição, o projeto UMap, as vantagens e limitações dele e um estudo de caso do projeto piloto que estamos desenvolvendo no município de Maricá, Rio de Janeiro, sobre infraestrutura para redução de riscos e desastres. Conceitos iniciais: dados geoespaciais são dados com localização geográfica, ou seja, eles possuem coordenadas de latitude e longitude, podem conter também altitude, podem ser representados geometricamente através de 3 primitivas gráficas: o ponto, a linha e o polígono, e também podem ser representados através de feições mais complexas como multipontos, polilinhas e multipolígonos. Algumas linguagens e formatos de dados geoespaciais, principalmente o KML, o GML, GeoJSON e outros formatos mais específicos como TopoJSON, CityJSON, CityGML, formato TIFF de imagens raster, formato CSV de valores separados por vírgulas, muito utilizados em tabulação de atributos, que depois são convertidos em dados georreferenciados. É importante observar que cada formato desse comporta um tipo específico de sistema de referência de coordenadas. E cada formato possui também características distintas em relação à sua capacidade, ou seja, tamanho máximo de armazenamento de dados, e o tipo de dados, metadados, atributos, dados matriciais ou dados vetoriais. Para uma lista completa de padrões de formatos do OpenGeospatial Consortium, por favor, consultar o link que está na apresentação. Vou deixar disponível. Outro conceito importante nesse contexto que estamos abordando hoje é o ponto de interesse, o POI. É uma expressão usada em cartografia para representar uma feição usando o ícone, que se refere a um ponto particular, mas que seja de interesse a um grupo maior de pessoas. Como exemplos, hospitais, escolas, clínicas, etc. Não necessariamente no banco de dados essa feição está armazenada como ponto, ela pode estar armazenada como uma área, mas na renderização final do mapa ela vai aparecer como um ponto, que é o ponto de interesse. Analogamente, se diz área de interesse quando queremos designar uma área que seja importante para o mapeamento. Alguns exemplos de pontos de interesse, então: locais de disposição de lixo, locais com cafés, banheiros públicos, etc. Esses exemplos foram retirados do software Map Complete, também tem um endereço aqui. Outro mapa de pontos de interesse, esse é do MapContrib, é um exemplo do mapa de hidrantes na cidade de Bordeaux, na França. Outro conceito importante nesse contexto é o Serviço Baseado em Localização, o LBS, que possui alguns componentes que foram retirados dessa publicação, de Falkowski e outros. Tem o componente de conteúdo de dados, a tecnologia de posicionamento, sistema de referência, a geolocalização, a provisão do serviço, a aplicação do serviço, comunicação, interface com o usuário e a rede de comunicações. Todos esses são componentes de um sistema baseado em localização. Quando vocês utilizam qualquer aplicativo desse com WebMap ao fundo, e geolocalização, estão, na verdade, consumindo um serviço desse de localização
geográfica. Algumas aplicações, então, desse serviço baseado em localização, a navegação, que é o mais conhecido, então os exemplos são o proprietário Waze, mas temos também o Osmand, que é bastante utilizado por aqueles que são usuários do OpenStreetMap. Outra aplicação é pesquisar um ponto de interesse em locais próximos à sua própria geolocalização. Então, por exemplo, encontrar o restaurante mais próximo de onde você esteja. E um exemplo importante nesse sentido, e no contexto do OpenStreetMap, é o openpoimap.org. Outras aplicações do LBS, recebimento de alertas. Um exemplo é o SMS que vocês recebem da Defesa Civil, fazendo alerta de iminência de alguma tempestade, alguma ocorrência. Outra aplicação é encontrar objeto ou pessoa. Você, quando manda também a sua geolocalização por meio de aplicativo celular para alguém para informar onde você está. Ou gravação de trajetórias, que também o exemplo mais importante para nós que usamos o OpenStreetMap é o SMN de Osmand. Bom, o OpenStreetMap é um projeto colaborativo mundial. Algumas pessoas reduzem ao mapa online ou à sua base cartográfica, mas não, esse é um projeto aberto colaborativo mundial que foi fundado em 2004 no Reino Unido por essa pessoa, Steve Coast. Originalmente ele foi programado em Java, posteriormente foi traduzido para Ruby on Rails e atualmente ele tem a arquitetura XML e RPC. Em 2006, 2 anos após a criação do projeto, foi criada uma fundação, que é o OpenStreetMap Foundation, e ela faz a gestão do projeto. Como eu disse, é um projeto colaborativo mundial que coleta e distribui dados geográficos do mundo inteiro. Funciona sob uma licença livre, específica para dados abertos, ou DBL. Ele independe de hardware ou de sistema operacional. Ele funciona diretamente no navegador de internet, e os aplicativos também funcionam diretamente via protocolo HTTP. Funciona de modo distribuído com comunidades nos países, que aí sim essas comunidades fazem toda a administração e gestão dos dados que estão sendo inseridos na base cartográfica global. Apresenta um modelo de dados voltado à organização de dados de forma distribuída, então, e comporta diferentes tipos de feições, como mostrei inicialmente, tanto ponto, linha e área, que seria polígono ou poligonal, quanto as feições compostas de multipontos, multilinhas, multipolígonos. Uma característica bastante importante, porque a representação dos objetos geoespaciais normalmente tem sobreposições, e essa característica de poder representar multipolígonos para nós é bastante importante. Permite a atribuição de etiquetas a cada objeto mapeado para identificar e descrever os atributos desses objetos ou feições. Permite a criação de novos tipos de etiquetas ou rótulos, mediante, então, a aprovação dessa comunidade, primeiramente da comunidade local. No Brasil, por exemplo, nós temos a comunidade OSM Brasil, e, dependendo do caso, se for alguma feição que é aplicável no mundo todo, necessita também da aprovação da comunidade global. Aqui é um gráfico mostrando o crescimento do número de usuários registrados no OpenStreetMap. Da mesma forma, a evolução no tempo desse número de usuários e do registro de trilhas, através de arquivos GPX. O OpenStreetMap ele adota um modelo de dados, conforme eu falei, voltado para a representação de objetos geoespaciais. Então, ele trabalha com esses elementos nó, caminho e relação. O nó, geralmente a gente utiliza para representar esses pontos de interesse, como restaurantes, lanchonetes, bibliotecas, clínicas, hospitais, etc. Os caminhos podem ser caminhos abertos, normalmente utilizados para a gravação de trilhas. Caminho fechado,
quando a gente não considera o interior da área ou área, que é o caminho fechado, considerando então a sua parte interna. A relação também, bastante importante, quando a gente faz mapeamento de unidades administrativas ou bacias hidrográficas, outros tipos de feições que necessitam dessa informação da relação entre os seus objetos. Aqui é uma brincadeira que eu sempre mostro, que é o homem tomou café e o bule de café. Vejam que ambos esses desenhos eles podem ser desenhados com nó, caminho e relação, mas cada conjunto desses representa um objeto, então, no mundo real. E o OpenStreetMap ele tem um identificador também dos objetos, tanto dos objetos quanto dos elementos que eu mostrei. O principal identificador é o SM_ED, e ele também tem os identificadores para cada elemento daqueles, para o nó, para o caminho e para a relação. E esse identificador ele pode ser também um número negativo, coisa que não é muito comum, né, nos indexadores, mas ele pode ser negativo, por exemplo, para indicar o sentido de vias, sentido de fluxo em hidrovias, etc. A representação desses objetos dentro do banco de dados é realizada através desse identificador também, o SM_ED. Então, se porventura vocês baixarem dados diretamente do OpenStreetMap e abrirem a tabela de dados, vocês verão que tem esse campo do identificador SMD. Aqui é só uma sugestão, né, de que a gente recomenda o PostgreSQL com a extensão PostGIS, dá tranquilamente para trabalhar com os dados do OpenStreetMap. Tanto fazer a importação dos dados para o banco de dados, quanto o contrário, fazer a exportação desses dados do banco de dados e posteriormente importar na base dele, na base cartográfica. Alguns formatos de arquivos, que é uma pergunta recorrente nas apresentações: qual o formato de arquivo e como fazer download de arquivos. Entre os formatos de arquivo que ele suporta, os que são mais utilizados são o .sm e o .pbf. A diferença entre esses formatos é que o .sm ele é utilizado para extração de menor quantidade de dados, enquanto o .pbf é capaz de armazenar uma quantidade bem maior, muito maior de dados do que o .sm. Aqui mais uma vez o link para a página da WikiOSM, que apresenta todos os formatos permitidos, né, utilizados nessa base cartográfica. Mas não só existem o .sm e o .pbf, esses outros formatos também são utilizados na extração e na transmissão dos dados para o OpenStreetMap e dos OpenStreetMap. Tem todo detalhamento aqui. Além disso, como eu disse, tem bastante perguntas sobre download, como fazer download dos dados. O principal portal é o sm.org, que ele permite que nós façamos download de uma determinada área, que é definida através de retângulo envolvente, que é o Bounding Box, a sigla BBox, não sendo necessário estar logado no sistema, ou seja, é possível fazer download de dados do OpenStreetMap no seu site principal, não sendo necessário que você tenha uma conta nele. Esses dados do osm.org, do portal, são os dados mais atualizados entre todos os repositórios, porque outros repositórios, na verdade, eles consomem esses dados da base cartográfica e disponibilizam nos seus próprios ambientes. Então, vocês sempre encontrarão os dados mais atualizados aqui no sm.org. Além disso, um repositório bastante importante, um mecanismo também de extração bastante importante, é o Overpass Turbo, que é um front-end para uma API também do Overpass. Por meio desse site, a gente consegue fazer extração de feições agora
não só definindo o bbox, mas também definindo o tipo de objeto que a gente quer extrair. Então, por exemplo, posso fazer extração de escolas especificamente ou de hospitais de uma área especificamente. Planet OSM, que é um repositório com conjunto de dados de toda a base do OpenStreetMap que é regularmente atualizado. GeoFabric já é um repositório com conjuntos de dados com recortes espaciais pré-definidos em maior escala, como continentes, países, regiões, e regularmente também atualizados, e outras fontes podem ser encontradas nesse endereço da WikiOSM. Há também dois conversores principais entre dados, como eu disse a vocês, são perfeitamente intercambiáveis os dados entre o OpenStreetMap e o PostgreSQL. Então esse conversor SM to PGSQL é o que faz isso. Ele tanto faz a importação dos dados para o banco de dados PostgreSQL, quanto ele faz o movimento contrário, que é a exportação do banco de dados para o formato .sm. E ele trabalha com todos esses tipos de dados, como tiles raster, que são as imagens de fundo, tiles vetoriais, que são camadas de dados vetoriais. Trabalha com Nominate, que é o decodificador do OpenStreetMap, e etc. Conversor SM Convert permite realizar a conversão de dados do OpenStreetMap entre os formatos dele. Então, aqueles formatos que eu mostrei nessa lista maior, podem ser convertidos com esse aplicativo SM Convert. Desvantagem: não realiza conexão com o banco de dados da mesma maneira, de uma maneira diferente desse conversor. O SM do PGSQL, ele faz a conexão com Postgre. O conversor SM Convert não faz, mas ele tem a vantagem de ser muito rápido. Enquanto o conversor realizou num teste a conversão de um arquivo .pbf, que é aquele arquivo que armazena bem maior quantidade de dados, para o formato O5M do arquivo Planet, que é a base total do OpenStreetMap, a base global. Realizou essa conversão em apenas 12 minutos. Sobre as licenças de dados, o OpenStreetMap atualmente ele trabalha com a licença ODBL. Como eu disse a vocês, ela é mais voltada para Open Data e relacionada a dados abertos em banco de dados, mas ele já teve uma licença anterior, que foi a Creative Commons Attribution Share Alike, até 12 de setembro de 2012. Da mesma forma, sobre direitos autorais e licenças, tem também um endereço para vocês consultarem. Mas o que o ODBL, que é a licença atual do OpenStreetMap, significa na prática? Os dados dele, do OSM, podem ser compartilhados sim, mas deve ser mencionada a fonte, com essas expressões que podem estar em inglês, OpenStreetMap Contributors, ou em português, contribuidores do OpenStreetMap, ou em qualquer outra língua. Ou seja, o primeiro requisito é que faça referência à base cartográfica, aos contribuidores dessa base. Os dados da base também podem ser utilizados em iniciativas particulares, desde que seja inserido esse aviso de autoria, conforme acima, e que os dados permaneçam abertos, ou seja, eu não posso extrair dados do OSM e fechá-los. Os dados têm que continuar abertos como eles estão. É inviável também, essa observação é importante, é inviável realizar upload de dados fechados, dados com copyright ou dados sigilosos, ou dados sensíveis de pessoas ou empresas para a base do OSM, uma vez que a plataforma é de dados abertos e funciona sob uma licença do tipo Open Data. Ou seja, resumindo o DBL, é necessário fazer referência à autoria dos contribuidores do OpenStreetMap. Os dados precisam continuar abertos e nós não podemos inserir na base dados que não sejam dessa natureza, né, de dados abertos.
Um outro tipo de licença de dados com o qual ele tem com total compatibilidade, ele trabalha, é o domínio público. E qual a diferença entre essa licença ODBL de domínio público? A de domínio público é a condição em que a obra pode ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada ou adaptada sem necessidade de autorização. E é uma expressão reconhecida adotada em muitos países, ao contrário da licença ODBL, que tem diferentes interpretações dependendo do país. Ou seja, nós podemos sim colocar dados de domínio público nele, no OpenStreetMap, que é perfeitamente compatível. Frequentemente, normalmente, os dados oficiais são dessa natureza, na natureza de domínio público, mas eles podem estar também em com outros tipos de licença. Aí tem que fazer avaliação caso a caso se a licença dos dados oficiais é compatível com a licença da base cartográfica. Entrando agora nas etiquetas, ainda no modelo de dados dele, né, do SM, o SM atualmente, como eu falei para vocês, ele trabalha com XML e o XML trabalha com pares chave-valor. Esses pares chave-valor no SM, eles são utilizados para a gente atribuir as etiquetas. As etiquetas, elas conferem outras informações acerca dos objetos que estão sendo mapeados. Então, por exemplo, no mapeamento de uma casa, eu posso incluir etiquetas que definem se a casa tem 2 ou mais pavimentos ou se ela tem um pavimento só, por exemplo. Alguns exemplos de etiquetas, então, temos 3 grandes repositórios de etiquetas que podem ser consultados também quando a pessoa estiver, de fato, realizando mapeamento ou fazendo extração de dados. Um exemplo bastante comum é Building Warehouse, Highway Primary, que é apenas um tipo de vias que pode ser representado no OpenStreetMap. Há há um extenso conjunto de etiquetas só voltado para vias. E outro exemplo é na Natural Tree, que é utilizada para representar as árvores, a geolocalização das árvores individualmente. Nos repositórios de etiquetas, né, que podem ser consultados, os 2 mais populares são TagInfo e o TagFinder. E o repositório principal também é o WikiOSM Map Filters, que é o repositório onde contém as etiquetas aprovadas pela comunidade. Esses outros 2 repositórios, TagInfo e TagFinder, são repositórios que, na verdade, eles apresentam todo o conjunto de etiquetas do mundo inteiro, tanto as etiquetas que foram aprovadas pela comunidade, quanto praticamente todas as etiquetas que foram usadas no mundo. Então, aqui o exemplo extraído do TagInfo, em 13 de abril de 2023, do ano passado, ou seja, esse número aqui provavelmente ele já aumentou, ele está um ano depois, mas já em 2023 ele apresentava um conjunto de 10.914 registros de etiquetas distintas no mundo todo. E quais seriam as principais etiquetas, né? As etiquetas mais utilizadas? Aqui, ó, tem a lista do ranking. Então, em primeiro lugar, Building UIS, que a gente utiliza quando a gente não sabe qual é o tipo específico do edifício. Então, a gente, ao invés de usar Building igual a House ou Building é igual a Apartment, a gente pode usar Building UIS, e essa é a etiqueta mais utilizada no mundo inteiro. Highway é igual a Residential, que é utilizado para representação de vias em áreas residenciais, e por aí vai, né? Tem todo esse ranqueamento do uso das etiquetas disponíveis no OpenStreetMap. E a gente já viu os formatos, né, utilizados, os conversores, e queremos saber agora como realizar o mapeamento. Alguns editores e aplicativos podem ser utilizados para mapeamento no SM. O principal editor dele é aquele que vem embutido no site osm.org.
Após vocês realizarem, aí sim precisa da conta. Então, criando a conta de usuário no OSM.org e realizando o login, fica disponível esse editor ID diretamente lá no site, né, na internet. Ele inclui um mecanismo de validação, ele inclui coleções de feições, que são muito importantes quando é um mapeador iniciante. Então ele já tem uma série de persianas em que a gente pode escolher as etiquetas daquilo que a gente está mapeando, e ele também suporta o serviço de Map Tiles, que é a personalização dessa imagem de fundo durante o mapeamento. O editor RapID é um editor que é baseado no ID, só que ele já inclui inteligência artificial. Ele é bastante utilizado quando temos que mapear feições muito repetitivas, como buildings ou highways, que são os edifícios ou as vias. Entrando aqui também já com a sua conta do SM criada lá no sm.org, mas entrando nesse endereço dele, é possível fazer esse mapeamento de modo mais rápido, porque ele já marca com uma cor diferente no mapa esses objetos que são repetitivos que eu falei para vocês. Ele também apresenta coleções de feições, né, de etiquetas para as feições, e ele também suporta o serviço de MapTiles. O JOSM é o Java OpenStreetMap Editor, também bastante importante, né, no ambiente do OSM. Ele é baseado, obviamente, em Java e requer um Java com versão superior a 11. Ele é diferente desses dois editores aqui, do ID e do RapID, porque ele é instalado no computador local, então ele funciona standalone. Ele tem limitações para processar grandes áreas, ou seja, vocês precisam trabalhar com B-boxes menores, e ele inclui mecanismo de validação, assim como os outros dois. Alguns mecanismos são até mais completos do que mecanismos de validação desses dois anteriores, ID e RapID. E também tem a coleção de feições, né, de etiquetas para as filters. Trabalha com serviços de Map Tiles, mas não só esse, trabalha com uma série de outros serviços de mapeamento web. Trabalha também com arquivos GPX, que normalmente são os arquivos de trilhas, os arquivos .sm, que são os arquivos nativos do OpenStreetMap, e imagens, como imagens de drone, imagens de satélite, outras imagens que podem ser também utilizadas como fundo para o mapeamento. No caso aqui também é uma observação de que, se vocês forem utilizar alguma imagem de satélite, é necessário que essa imagem também seja aberta, né? Não utilizar imagens de satélite privadas junto ao Java OpenStreetMap Editor. Aqui também um endereço, né, bastante interessante, que é o MapContrib, em que vocês conseguem fazer mapeamento temático com base no OSM e uma biblioteca JavaScript chamada Leaflet. Essa biblioteca JavaScript Leaflet, ela confere o dinamismo ao mapa. Então, nesse mapa daqui, são utilizados dados do OpenStreetMap, porém, quem confere a interatividade do mapa é essa biblioteca JavaScript Leaflet, amplamente utilizada no mundo. Esse software funciona diretamente no navegador, não sendo necessário, né, utilização de qualquer equipamento específico. Ele funciona em qualquer navegador de internet. Aqui mais uma vez o exemplo dos hidrantes da França. O Map Complete também funciona diretamente no navegador. Ele é utilizado para consulta e mapeamento, né, ou edição de pontos de interesse no OpenStreetMap. Aqui o exemplo da geolocalização de restaurantes e fast foods, considerando a sua própria localização atual. Entrando agora nos aplicativos para celular, eu vou mostrar a vocês alguns que são os mais utilizados, mas há muitos outros. O Street Complete, que, como o próprio nome diz, ele é mais utilizado para completar
as feições das vias, então bastante utilizado para, por exemplo, mapeamento de onde estão localizados sinais de trânsito, os postes, os hidrantes, etc. Consulta a edição de pontos de interesse no OpenStreetMap e utiliza o Android versão superior ao 5. Vesput, também um aplicativo para celular que também permite a edição de pontos de interesse no OpenStreetMap, mas que contém um conjunto, né, de feições já disponíveis maior do que está disponível no Street Complete. Então esse aplicativo aqui ele é bem mais robusto, permite, né, que vocês mapeiem mais tipos de feições. O SMEnd, que também é bastante utilizado como alternativa aos aplicativos proprietários para celular, para navegação, mas não só para navegação, para gravação de trilhas, para pesquisa desses pontos de interesse, saber onde está localizado o restaurante mais próximo, por exemplo. Permite, obviamente, edição de dados no OpenStreetMap, permite também a inserção de marcadores personalizados no mapa, e uma característica bastante importante desse app é que ele trabalha também com navegação offline, ou seja, se você precisar se deslocar para um local que não tenha sinal de internet tão bom, você pode fazer o download do mapa do local para onde você vai nele e utilizar a navegação offline, então, quando você estiver nessa área com baixo nível de sinal. Aqui já falando sobre o webmapping especificamente, o webmapping é uma modalidade, né, que praticamente ela surgiu no final dos anos 2000. É uma modalidade que utiliza serviços web para realizar o mapeamento e ou a disponibilização de dados geoespaciais para consulta, análise e síntese. Nessa via, esse órgão, o Open Geospatial Consórcio, publicou uma lista de padrões de serviços geoespaciais abertos, que é denominado OpenGIS, relacionados ao webmapping, sendo os 3 serviços mais importantes e mais utilizados o WebMap Service, que disponibiliza os base maps, que são, na verdade, as imagens raster. O Web Filter Service, que é a disponibilização de vetores, ou seja, apenas para dados vetoriais, camadas de dados vetoriais. O Web Map Tile Service, que aí sim é a disponibilização de map tiles, que melhora a velocidade da geração dessa imagem de fundo, porque ele trabalha com pedaços da imagem, ele vai carregando concorrentemente os pedaços da imagem e não carrega a imagem inteira, como no Web Map Service. E ele também permite que seja modificado o estilo do mapa. Então, por vezes vocês veem alguns mapas web que são bastante atraentes, porque as pessoas utilizaram outros tipos de tile service. A lista completa dos padrões pode ser encontrada, né, também nesse endereço. É uma lista bastante extensa e eu convido também que vocês visitem o endereço. A comparação entre alguns Web Map Services, né, os proprietários Google Maps, Bing, Apple, e o aberto OpenStreetMap, e recentemente foi criado uma outra base a partir dos dados do OpenStreetMap, mas já por outras empresas, que é a Overture Maps. Características operacionais desses serviços de WebMap podem ser encontrados na tabela comparativa da Wikipedia, que está também nesse link aqui da apresentação. E sobre o que nós estamos falando hoje, que é o projeto UMap, é uma plataforma para webmapping colaborativo de código aberto. Bastante interessante essa solução. Ela permite uma edição personalizada do mapa, ou seja, vocês podem incluir as camadas que vocês quiserem e com a aparência que vocês quiserem também. Vocês podem modificar a aparência dos pontos, das linhas e das áreas. A criação do mapa tem base no OpenStreetMap,
ou seja, quando vocês criarem o projeto no UMAP, ele utiliza como base cartográfica o OpenStreetMap e ele é copyleft e trabalha com Open Data. Então, bastante interessante esse recurso. Inicialmente, ele tinha uma limitação bem grande, né, na velocidade da renderização do mapa, mas o projeto ele foi adotado pelo governo francês e agora a gente já começa a ver a melhoria da performance do software, do modo geral. Aqui as vantagens e limitações dele, do UMAP. As vantagens são a escolha das camadas do mapa, como eu falei para vocês podem fazer importação inclusive de pontos, importação de linhas e de áreas para ele. Gestão das cores dos pontos de interesse e dos ícones, como eu disse anteriormente, tudo personalizável. Ele tem o recurso de mostrar um minimapa também, mapa de localização no canto. Controle do centro do mapa no carregamento, ou seja, eu posso especificar quando o usuário visitar um endereço, em qual coordenada o WebMap estará centralizado na visualização do usuário. Importação em massa, como eu disse, vocês podem fazer importação de trilhas em GPX ou de ícones e áreas e outras feições em KML, em OSM e outros. A escolha de licença personalizada para o projeto, né? Cada projeto criado lá pode conter uma licença personalizada. Obviamente, como eu salientei no início, vocês não podem fechar os dados do OpenStreetMap. Então, se vocês estiverem utilizando no seu UMAP alguma camada com dados do OpenStreetMap, tem que usar uma licença compatível com a licença DBL. Exportação do mapa, vocês podem exportar tanto as camadas individualmente, quanto o mapa inteiro. Compartilhamento do mapa, vocês podem gerar um link em que outras pessoas podem visitar o seu trabalho e também permite a criação de uma equipe para edição do mapa, ou seja, você pode limitar as pessoas que vão editar o mapa, já que é um projeto de web mapping, vocês podem limitar as pessoas, né, aqueles usuários que vão efetivamente editar o mapa e deixando apenas a visualização para os restantes dos usuários que estiverem visitando. Como limitações, a gente aponta redução da velocidade de renderização do mapa final, se vocês acrescentarem muitas camadas, especialmente se forem camadas dinâmicas. Então, sempre procurar ponderar esse quesito aqui, né? Não adicionar tantas camadas a ponto de que seja inviável que a pessoa, né, o usuário que está visualizando o mapa consiga enxergar, né, consiga ver o mapa renderizado. Perda da personalização dos ícones na exportação do mapa, ou seja, ícones que a gente coloca personalizados, né, desenhados por nós mesmos, na exportação do mapa ou das camadas, esses ícones eles são perdidos, né, mas são substituídos, por exemplo, por um ponto. Então a gente não perde a informação da geolocalização dos objetos, mas a gente perde essa personalização dos ícones, que não é exclusivo do UMAP, né? Também acontece com outros servidores utilizados para web mapping. Problemas com login de terceiros, que são problemas principalmente nesse OpenID, e problemas eventuais de atualização ou outros, né? A lista completa dos bugs, né? Não são muitos bugs, são bugs bastante específicos, inclusive, né? Relacionados às vezes à interatividade do usuário e porque esse projeto, o UMAP, também disponibiliza o código-fonte dele é aberto. Então, parte desses bugs aqui são bugs de implementação do projeto em outros servidores. Aqui fica também o link disponível para vocês entrarem lá, e lá no GitHub tem a lista dos bugs. Aqui eu apresento para vocês o projeto piloto que estamos desenvolvendo para mapeamento da infraestrutura para redução de riscos de desastre.
O nosso projeto piloto abrange o município de Maricá, que é uma cidade no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nós temos a intenção de mapear os pontos de interesse, as áreas de interesse com ocorrência frequente de desastres, ou seja, desastre que ocorre com uma frequência inferior a 3 anos. Essa informação é retirada da própria WikiOSM, que tem a página Open Hazard Map, que recomenda que sejam mapeados no OpenStreetMap as áreas com ocorrência de desastre que sejam mais frequentes, ou seja, no OpenStreetMap a gente não mapeia feições efêmeras, né? Eventos que sejam muito pontuais. A gente busca mapear o que é mais atual e aquilo que é mais recorrente. Outra camada também importante é a camada de vias e rodovias e a camada de cursos d'água, porque estamos falando em redução de riscos de desastre, e essa informação é importante para outros tipos de estudos que vão então levar em conta a localização dessas vias, tanto as rodovias quanto os cursos d'água. E outros dados personalizados, como, por exemplo, dados a respeito da localização das estações de alarme, de alerta e alarme, de desastre e outros. Agradeço, né, a audiência. Eu vou mostrar rapidamente como é o mapa. Aqui é a página principal do projeto piloto. Como eu disse, a gente busca mapear os dados relacionados à infraestrutura para redução de riscos de desastre, utilizando essa área de interesse que é o município de Maricá. Aqui foi um outro mapa que a gente desenvolveu, mas já no nosso portal evite.org, a partir dos dados do UMAP. Então, uma vez perguntaram para a gente por que 2 mapas? Porque nesse UMAP daqui, a gente faz a extração diretamente, dos dados que estão lá no OpenStreetMap. Ou seja, esses dados daqui do UMAP, eles são os dados brutos, por exemplo, dados de escolas, dados de igrejas e outros dados que são diretamente extraídos, né, consumidos daquilo que está lá no OpenStreetMap. E qual era a nossa preocupação? É que houvesse alguma alteração nos dados originais da base cartográfica e essas alterações estariam refletidas no nosso WebMap. Por conta desse projeto piloto especificamente, então a gente resolveu criar esse outro mapa, que já é um mapa utilizando o WordPress, um plugin que ele tem para leaflet para os dados do OpenStreetMap. E aí sim a gente colocou os dados já validados, né, os dados que foram extraídos dele, mas já validados. E aqui eu tenho controle total da informação, ou seja, ninguém consegue entrar aqui nesse mapa e modificar nada. Esse outro não. Esse aqui é no UMAP e a gente utilizou os dados brutos, né, que foram são coletados, extraídos diretamente da base cartográfica. No projeto do site evite.org são os dados validados. As camadas de informações que a gente está trabalhando nesse momento, as áreas sujeitas a inundações e alagamentos, áreas sujeitas a movimentos de massa, classificação da costa quanto à vulnerabilidade à erosão costeira, que é bastante importante, mas que é pouco representado nos mapeamentos de um modo geral. Esses dados eles foram gentilmente fornecidos pela professora Flávia Lins de Barros, também lá do programa de pós-graduação em Geografia. Clínicas e postos de saúde, escolas, estações de alerta e alarme, tanto geológico quanto hidrológico, estações hidrológicas, estações meteorológicas, hidrantes, hospitais, hotéis, pousadas, igrejas, pluviômetros, vilas, povoados e localidades. Essa lista aqui ela ainda não está finalizada, essa é apenas uma parte dos dados que vão ser incluídos nesse mapeamento. Voltando aqui para o UMAP, vocês podem ver
que no nosso projeto a gente colocou no projeto do UMAP, tanto importação de pontos, ó, esses pontos aqui a gente colocou, que são os pontos de estações de alerta e alarme geológico ou as estações de alerta e alarme hidrológicos. Esses outros pontos aqui, que parece como cor de abóbora, eles já são as escolas. Essa camada de escolas a gente colocou no UMAP como uma camada dinâmica, ou seja, tem uma instrução, né, um trecho de código que a gente coloca na camada quando a gente monta o UMAP, e esse trecho de código ele já faz a consulta dos dados, e aí essa estrutura UMAP mostra esses dados no mapa final que vai ser visualizado pelo visitante. Posso marcar também hospitais. Conforme eu falei para vocês, quanto mais camadas dinâmicas nós colocarmos, mais pesado ele vai ficando. Então, tentar também equilibrar, né, essa questão de nível de informação que você vai colocar, né, quantidade de informação que você vai colocar e a velocidade de renderização. Mas eu ativei também a camada dinâmica aqui dos hospitais. Já apareceu um aqui, roxinho, é o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, lá em Maricá. Aqui vocês podem ver que ele extraiu esse dado diretamente da base do OpenStreetMap, e quando o usuário clicar e visualizar o rótulo, ele já vai enxergar aquelas etiquetas que eu mostrei para vocês na apresentação. Então, para um hospital, nesse caso aqui, o Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, foram utilizadas as etiquetas Amenity igual Hospital, que é uma etiqueta utilizada para mapeamento de pontos de interesse. Emergência igual a No, quer dizer que esse hospital não tem a parte da emergência. Healthcare é o tipo, né? Então ele pode ser hospital, pode ser clínica, nesse caso hospital. E as especialidades também podem ser definidas, Healthcare Speciality. O operador, Operator, a Prefeitura de Maricá, e o ID, que é a identificação, né? Como esse hospital ele foi mapeado como uma poligonal, ele recebe uma identificação do caminho, que é o elemento que eu mostrei lá no início da apresentação. Então, esse daqui não está mapeado como um ponto. O hospital ele foi mapeado como um caminho fechado. Nessa escola aqui, vocês já podem olhar aqui embaixo, o ID é o ID de um nó, porque essa escola ela foi mapeada lá no OpenStreetMap como um nó. Então, Address City, que é a cidade, Address Country, que é o Brasil, Address House Number, a numeração, e por aí vai. Bairro, o endereço antigo, que também é uma etiqueta bastante importante quando a gente está em áreas que sofreram, né, vias ou endereços que sofreram mudança, mas que a população local tem como referência ainda o nome antigo, então a gente pode colocar como endereço antigo, ou de address street. Da mesma forma o nome, se o nome modificou, mas o nome ainda é utilizado pela comunidade local, você pode deixar indicado na etiqueta old name, que também ajuda as pessoas a identificar as feições no futuro. O tipo de operador, no caso dessa escola, aí é privado, diferente desse hospital, que o operador é a prefeitura. Aqui eu estou dando só alguns exemplos para vocês de feições que podem ser mapeadas e disponibilizadas no UMAP. Procurar mais algum aqui. Vilas e povoados, também bastante importante. Vilas e povoados já foram retirados também diretamente do OpenStreetMap com esse trecho de código que eu falei para vocês, que é colocado diretamente lá na camada dinâmica. Então aqui o nome das localidades. Como criar um mapa, vocês têm que ter uma conta no OpenStreetMap, que eu falei para vocês. Então, primeira coisa é vir aqui no sm.org e criar conta, aqui no canto superior direito. Criar conta,
né? Eu não vou criar outra porque eu já tenho, mas vem aqui, informa o e-mail, informa o nome de exibição, a senha. Ele vai pedir para confirmar no seu e-mail, você confirma e está criada a conta, bem rápido. Aqui, voltando no UMAP, aí sim você pode fazer um login diretamente com a sua conta. Vou colocar a minha para mostrar para vocês como é o painel dele. O painel dele, esses daqui são os mapas que eu já criei no meu usuário, aqui é o Desidério, mas quando vocês entrarem, provavelmente como é a primeira vez de vocês, não vai ter essa lista daqui, então basta clicar aqui em cima no botão criar um mapa. Entrando em criar um mapa, agora vocês já estão no editor. Veja que aqui em cima, no canto superior direito, tem o botão chamado gravar. Então vai para a sua área de interesse, que você quer mapear. E aqui tem as configurações, vocês podem tanto desenhar à mão livre, né, com ponto, linha ou área, aqui nesses controles de cima, quanto vocês podem fazer upload de dados diretamente com um arquivo localizado no próprio computador. Aqui editar a propriedade do mapa, você vai dar um nome para o mapa, descrição, e tem as opções de interface de usuário, uma série de controles que vocês podem personalizar. Se o usuário vai ter acesso, por exemplo, ao total do ecrã, se tem aquele controle de aumentar a tela ou não, se pode mostrar o controle de embutir o mapa ou não, ou seja, uma série de configurações personalizadas que vocês podem fazer para melhorar a aparência do mapa. Esse daqui é o menu de interface com o usuário. Tem as propriedades padrão das formas que são atribuídas aos ícones, aos símbolos de ícones, a opacidade do ícone, espessura, preenchimento, cor do preenchimento. Essas daqui são as propriedades padrão das formas, mas para cada camada que for utilizada no mapa, a gente pode também personalizar a aparência, tanto dos ícones quanto das linhas, das áreas, etc. Padrão, agora, propriedades padrão relacionadas ao mapa em si, e não só as formas, né? Esse daqui em relação às formas especificamente. No item propriedade padrão, aí já é um conjunto de propriedades especificamente, aproximação do mapa, chave das etiquetas, eu posso definir outras chaves, né? Posso personalizar, não quero a chave da etiqueta como nome, quero algum outro tipo de chave. Aqui tem sempre um iconezinho da interrogação, que vocês podem clicar e ver qual é a definição desse atributo aqui, desse parâmetro de configuração, melhor dizendo. Então, se eu clicar aqui, chave da etiqueta, no iconezinho da ajuda, aparece para mim nome da propriedade para usar na etiqueta da feição, exemplo, nome. Você pode usar a propriedade entre colchetes para usar mais de um tipo de informação. Então, eu posso, entre chaves, eu posso utilizar, por exemplo, chave entre chave name junto com entre chaves place. Ou seja, eu posso personalizar a minha etiqueta, né, através de pequenos trechos de código. Chave de ordenação, filtrar etiquetas, etc. Opções padrão de interação, aí já são especificamente relacionadas à interação em si do usuário com o mapa, forma do pop-up, estilo e conteúdo do pop-up, modelo do conteúdo, se ele vai mostrar a etiqueta automaticamente ou não, se a pessoa vai ter que clicar ou não, todos esses parâmetros de interação, né, do usuário com o mapa. Fundo personalizado, também posso modificar essa imagem do fundo, não necessariamente eu preciso utilizar
o mapa, né, do próprio OpenStreetMap, eu posso personalizar essa imagem do Basemap. Também posso utilizar camadas customizáveis, camadas de sobreposição, ou seja, eu posso colocar outras camadas em cima desse base layer também. Posso definir os extremos dos limites, posso definir de maneira que o usuário do WebMap ele não consiga sair dessa área daqui, ou eu posso deixar livre, que aí ele vai navegar para qualquer lugar do mundo. Quando é interessante limitar, né, para o usuário não ficar muito dispersivo também, você pode definir os extremos dos limites. E a apresentação é quando você tem pontos no mapa e você monta uma pequena apresentação, uma espécie de vídeo em que a pessoa vai passando de um ponto a outro do mapa, também bastante interessante. Os créditos também, né, como eu falei para vocês, vocês têm que especificar a licença. Então tem uma série de licenças aqui que são compatíveis com o próprio map e com o OpenStreetMap. Créditos resumidos, créditos por extenso, ou seja, informar aqui quem fez o mapa, quem elaborou o mapa, qual equipe elaborou, etc. São os créditos. E opções avançadas, como eu falei para vocês podem tanto exportar uma camada, quanto vocês podem fazer a exportação de todo o mapa. Nas opções avançadas também a gente pode clonar esse mapa, ou seja, criei um projeto aqui, mas quero aplicar para outra área, eu posso clonar o mapa. Ele vai copiar todo esse layout, todas essas configurações que eu já defini para um outro projeto no meu dashboard, que é aquela área onde já aparecem todos os projetos. Ou eu posso eliminar todas as camadas, também é uma opção avançada, né? Coloquei várias camadas, não quero ficar retirando uma por uma, também posso vir aqui e eliminar todas as camadas. Ou seja, é um software bastante robusto que permite uma série de ações, né, e personalizações. Para gestão das camadas, tem esse controle das camadas, que vocês podem adicionar tanto uma camada vazia, né, especificar um nome aqui, uma descrição, e incluir, né, as propriedades da camada e da interação da camada, quanto vocês podem fazer importação, dados remotos também, vocês podem especificar trechos de código em que ele vai pegar as versões automaticamente. Uma série de configurações e ações avançadas também. Da mesma maneira, eu posso eliminar a camada, eu posso clonar a camada, ou posso esvaziar de dados a camada. Aqui é a alteração do fundo do mapa, né? A gente está usando o fundo padrão do OpenStreetMap, mas eu posso utilizar outros fundos. Aí já entra aquele serviço de Map Tiles que eu falei para vocês. Tem esse fundo Dark aqui da Carto. Tem o fundo que é o do OpenCycleMap, CycleMap, ver se eu encontro aqui. Tá vendo? Aqui essa área já tem mapeado, então ele mostra outras feições que são interessantes para quem está de bicicleta. É um exemplo de camada de fundo, para vocês verem. Várias outras camadas aqui, o OpenTopomap, que mostra as altitudes. Não apenas, né, aquela visão chapada do 2D, mas ele mostra também toda a parte do relevo, as altitudes de relevo são importantes para alguns mapeamentos. Uma série de outros aqui, convido depois os demais a consultar. Eu vou voltar para o padrão, que ele é o mais rápido. Então, escolhi minha camada, coloquei tudo aqui, meus dados, escolhi as configurações, defini as configurações. Vou salvar meu mapa, gravar. Foi criado, ele avisa que foi criado, eu posso mudar o nome aqui também. Vou ficar sem nome. Salvou o nome.
Uma recomendação também é que cada vez que vocês editarem aqui, né, editou alguma coisa, né, coloquei camada, coloquei algumas camadas, coloquei, defini imagem de fundo, etc. Já vai realizando a gravação aqui em cima. Também tem um botão disponível que é para vocês visualizarem, que é a visualização do usuário final. Depois de gravado o mapa, vocês podem também alterar as permissões no sentido de indicar uma pequena equipe de pessoas que vai realizar as edições dentro do mapa, né? As edições não ficariam disponíveis para o público. Então aqui tem os parâmetros, quem pode editar, eu tenho a opção apenas eu que criei o mapa ou qualquer um. Eu também posso criar um map que qualquer pessoa, qualquer usuário, visitante, pode editar, aí depende do projeto. Quem pode ver? Também, do mesmo modo, eu posso tornar o mapa público, eu posso tornar o mapa visível apenas para quem tiver o link, ou seja, ele não vai aparecer na página principal do UMap, lá tem um conjunto lá dos projetos, ele não vai aparecer, ou ele pode aparecer apenas para os editores do mapa. Aí, no caso, seria um mapa restrito, né? Não um mapa disponível para qualquer pessoa. Aqui é o nome do proprietário, é o meu usuário lá, que ele recupera do OpenStreetMap, e editores do mapa. Aí sim, aqui nesse campo é que vocês vão definindo, né, se for necessário, uma pequena equipe dos editores do mapa. E todos esses editores, eles precisam ter a sua própria conta de usuário do OpenStreetMap para poder ser recuperado através desse campo daqui. Camadas de dados, quem pode editar cada camada de dados também pode ser especificado. Como eu só tenho uma, que a gente está fazendo só uma demonstração, só aparece uma aqui, mas podem aparecer outras camadas se a gente tiver mais camadas de dados. Ou seja, é um software que é bastante personalizável e essa característica dele ser aberto, ser gratuito e estar disponível diretamente no navegador web, independente de qual equipamento o usuário está utilizando, se ele está utilizando um celular, se ele está utilizando um desktop, um laptop, um tablet, não importa. Ele funciona diretamente no navegador, através de uma URL, e tem todas essas funções, né? Ou seja, é uma solução bastante atraente para quem está principalmente começando no OpenStreetMap, mas não só para esses, né? Para outras pessoas que queiram desenvolver o seu mapa web e disponibilizá-lo na internet. Né? Aqui voltando no nosso caso de Maricá, mais uma vez esse UMap a gente utilizou para fazer a extração, né? A disponibilização, melhor dizendo, dos dados brutos. E aqui no nosso portal também, convido a todos depois a conhecerem, tem um mapa já com os dados validados, né? Ainda está no início do trabalho, então tem poucas camadas ainda, só tem as camadas de escola de Sirene, mas depois a gente vai colocar as outras camadas de dados também nessa aplicação. Eu terminei minha apresentação, agradeço a oportunidade, né, que que sempre nos é oferecida pelos organizadores do Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, aqui do Rio de Janeiro. É um agradecimento especial ao professor Cláudio Miceli, que é o principal organizador lá na UFRJ. Muito obrigada.